Boa noite, eu me chamo Charlie Cerqueira e sou um motorista de caminhão. Posso afirmar que passo a maior parte do tempo nas estradas, já que minha residência está localizada no bairro do Andaraí, na cidade do Rio de Janeiro. No entanto, como sou um caminhoneiro autônomo, passo bastante tempo viajando pelo país. Embora eu tenha uma programação para sair de casa, nem sempre sei exatamente quando irei retornar. Nas estradas, existem fenômenos e seres que muitas pessoas duvidam. Posso assegurar que não são apenas seres angelicais que nos protegem do mal, mas também entidades demoníacas que estão à espreita, procurando por vítimas para causar acidentes e tirar a vida de pessoas inocentes que estão na estrada durante suas viagens. Eu mesmo tive uma experiência assustadora durante uma viagem de férias. Eu estava acompanhado de minha esposa Lívia e meu filho Otávio. Era dezembro de 2008 e havia fechado um frete para transportar cimento do Rio de Janeiro para Montes Claros, em Minas Gerais. Após essa entrega, seguiríamos diretamente para Aracaju, em Sergipe, onde planejávamos descansar e aproveitar umas merecidas férias. No entanto, no dia 28, por volta das 17 horas, começamos nossa viagem em direção a Montes Claros. Dirigi a noite toda e, por volta das 4 horas da manhã, cheguei à cidade. Estacionei o caminhão em um posto de combustível e aproveitei para descansar até as 8 horas da manhã, já que a viagem até Aracaju seria bastante longa. Durante esse período de sono, tive um pesadelo assustador. Sonhei que estava seguindo um carro sedã preto e, de repente, uma criatura negra se lançou sobre o meu veículo, fazendo capotar e cair em um barranco. Acordei completamente drenche de suor, com o coração batendo rápido. Minha esposa despertou assustada e me questionou sobre o que havia acontecido, já que, segundo ela, soltei um grito alto o suficiente para acordar não apenas ela, mas também nosso filho. Expliquei que tive um pesadelo terrível, mas tranquilizei-a dizendo que estava tudo bem. Em seguida, voltamos a dormir. Na verdade, ela e nosso filho pegaram o sono rapidamente, enquanto eu demorei um pouco mais para adormecer novamente, pois o sonho havia sido extremamente real. Por volta das 8 horas da manhã, acordei e chamei minha esposa e filho para tomar café da manhã. Após o café, dirigi-me ao depósito onde seria realizada a entrega de cimento. No entanto, naquele dia, havia vários caminhões na fila, o que acabou atrasando significativamente o descarregamento do cimento. Somente ao meio-dia, finalmente, o pessoal concluiu a descarga do meu caminhão. A partir desse momento, me considerava oficialmente de férias e partimos em direção à Vitória da Conquista, na Bahia. Decidi deixar meu veículo estacionado no pátio de um posto de combustível, que pertencia a um antigo amigo. Seguiríamos apenas com o cavalo. Naquele dia, o trânsito estava intenso, então eu dirigia lentamente, consciente de que estava transportando a carga mais valiosa que possuo, minha família. A noite chegou e, até aquele momento, a viagem transcorria sem problemas. Minha esposa e filho dormiam tranquilamente, enquanto eu apenas ouvia música no rádio. Por volta das 8 horas, encontrava-me a cerca de 15 quilômetros de distância de uma cidade chamada Cândido Sales, localizada na Bahia. No entanto, após uma curva, avistei adiante uma mulher segurando uma criança no colo, parada à beira da estrada. Mesmo sabendo que minha esposa e filho estavam dormindo naquele momento, não pude deixar de hesitar, pois cogitei que poderia ser um assalto. Como resultado, eles não presenciaram nada. Porém, após percorrer uma distância superior a 2 quilômetros, deparei-me novamente com a mesma visão, uma mulher carregando uma criança nos braços. Meu coração disparou intensamente, pois comecei a imaginar que o cansaço poderia estar me fazendo ter alucinações. Decidi prosseguir por mais 500 metros antes de agir. Acordei minha esposa e compartilhei com ela o que havia presenciado na estrada. Ela me acalmou, sugerindo que o cansaço poderia ser a causa e pediu para pararmos no primeiro posto de gasolina que encontrássemos, a fim de descansarmos um pouco antes de continuar a viagem. Concordando com sua sugestão, prossegui dirigindo, mas desta vez minha esposa permaneceu acordada ao meu lado. Enquanto conversávamos, subitamente ela exclamou: "Meu Deus,
Olha aquilo! Freneticamente, freiei o caminhão bruscamente, e cerca de 100 metros adiante estava a mesma mulher com a criança nos braços. Fiquei sem saber o que fazer, mas decidi seguir adiante lentamente. Ao passar por ela, inexplicavelmente, tive a nítida sensação de ouvir o choro da criança e uma voz que suplicava por socorro. A mulher parecia estar ferida, apresentando hematomas e arranhões no rosto. Como era possível ela surgir tão repentinamente à minha frente? Apesar das dúvidas e da incerteza sobre como agir, já que havia passado do posto da Patrulha Federal, decidi continuar com minha viagem, mas com a intenção de informar as autoridades assim que possível. Minutos depois, cheguei à cidade e parei em um posto de combustível, desligando o caminhão para respirar e acalmar-me um pouco. Por sorte, havia uma viatura da Polícia Militar realizando uma ronda que passou próximo a mim. Chamei os policiais e relatei que havia uma mulher com uma criança nos braços à beira da estrada. Não havia parado anteriormente por medo de ser vítima de um assalto. É evidente que distorci a realidade ao afirmar que a mulher apareceu diante de mim em 3 ocasiões distintas. Consequentemente, informei as autoridades da Polícia Rodoviária Federal sobre o ocorrido e indiquei a direção em que supostamente avistei essa mulher. Aproveitei o momento para descansar brevemente. Após meia hora, prossegui minha viagem em direção à Vitória da Conquista. Ao chegar ao meu destino, hospedei-me na pousada de um conhecido posto de gasolina e desfrutei de uma noite de sono tranquila, sem preocupações. Na manhã seguinte, tanto eu quanto minha esposa e filha acordamos cedo para tomar o café da manhã no restaurante. Durante a refeição, fui informado de que um veículo Corolla preto, com placa de Belo Horizonte, havia capotado com 4 passageiros a bordo. Infelizmente, a mulher e o bebê não sobreviveram, enquanto um homem e uma garotinha de aproximadamente 5 anos ficaram gravemente feridos. Todos foram encaminhados ao Hospital Geral de Vitória da Conquista. Ao tomar conhecimento dessa trágica notícia, peguei emprestado o notebook da minha esposa e, ao visualizar uma matéria local sobre o acidente, quase tive uma crise de pressão. A mulher retratada na reportagem era a mesma que eu tinha avistado na estrada. O carro envolvido era um Corolla preto, e o acidente ocorreu na madrugada anterior. Fiquei extremamente abalado e confuso com a situação, mas segui com meus planos. No dia seguinte, pela manhã, cheguei à bela e acolhedora cidade de Aracaju. Posso afirmar que é uma cidade encantadora e, apesar dos obstáculos, consegui me distrair e aproveitar minha semana de descanso ao lado de minha esposa e filho. No dia 6 de janeiro, após o pôr do sol, empreendemos a viagem de volta à Vitória da Conquista, pois eu precisava rebocar um veículo e retornar para casa no Rio de Janeiro. Viajamos durante toda a noite, sem interrupções, e chegamos à Conquista por volta das 12 horas do dia seguinte. Por coincidência, era o aniversário do meu amigo, o dono do posto, que estava realizando um churrasco comemorativo e me convidou para participar. Ficamos no churrasco até às 7 horas da noite, e eu agradeci por sua gentileza antes de pegar a estrada novamente. Após cerca de 1h30, passando por um local próximo onde havia avistado uma mulher pela primeira vez, senti um calafrio e uma sensação desconfortável, que não consigo explicar totalmente, mas garanto que ouvi uma voz dizendo cuidado. Minha esposa já estava cochilando, então tive certeza de que não era ela quem havia falado comigo. Não demorou muito, alguns quilômetros adiante, quando avistei o que parecia ser uma mulher à beira da estrada, junto a uma espécie de cachorro gigante preso por uma corrente. Tive a certeza de que aquilo não era deste mundo. Mantive a velocidade normal, olhei para o lado e percebi que minha esposa ainda dormia, então fiquei em silêncio. No entanto, ao passar pela mulher, ela soltou um grito horrível, que despertou minha esposa e meu filho Otávio. Em seguida, soltou o cão, que começou a perseguir o caminhão e parecia se jogar contra o cavalo. Aquele animal possuía uma velocidade e força sobrenaturais. A cada investida, o cavalo parecia balançar. Quando me aproximava da curva, foi nesse momento que me recordei do meu sonho, no qual um animal colidia com um sedã e ambos desciam a encosta. Nesse instante, tomei uma atitude desesperada e simplesmente parei o caminhão no acostamento.
Lívia gritou, questionando se eu estava enlouquecendo, pois aquela criatura nos mataria. Permaneci em silêncio, de olhos fechados, apenas orando ao Senhor. Ao abrir os olhos, notei que tanto a criatura quanto a mulher haviam desaparecido. Após alguns minutos, prossegui a viagem até um posto localizado na fronteira entre Minas Gerais e Bahia. Continuei o trajeto apenas durante a luz do dia, e o restante da jornada transcorreu tranquilamente. Não sou especialista em assuntos sobrenaturais, porém acredito que se tratavam de 2 demônios com a intenção de capotar meu caminhão. Cheguei à conclusão de que muitos acidentes ocorridos nas estradas são causados por entidades malignas, que induzem os motoristas ao erro. Uma certeza que tenho é que minha fé em Deus é inabalável. Acredito que Ele me concedeu proteção, impedindo que aquela criatura destruísse minha família. No entanto, algumas perguntas permaneceram sem respostas. Em primeiro lugar, por que sonhei com um acidente que possivelmente estava prestes a acontecer? Em segundo lugar, por que a mulher me pediu ajuda após sua morte? E, por fim, a terceira e mais intrigante pergunta: por que as entidades tentaram tirar nossa vida? Uma semana após esse episódio, graças a Deus, minha família e eu chegamos em casa ilesos. No entanto, ocasionalmente, tenho pesadelos com acidentes nas estradas. Cheguei a testemunhar pessoas vagando por essas estradas, em locais distantes e ermos, acredito que não pertencem mais a este mundo.